Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do Senhor. Uma alegria, mais uma vez, Deus nos concede estar na presença dEle, para adorá-lo, para bendizê-lo. Louvado seja o nome do Senhor que nos prepara um momento tão especial na presença dEle. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, diz o seguinte: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Que nesse momento você esteja em espírito de adoração, para você adorar o seu Senhor, para você render a esse Deus glórias, aleluia. Então que você possa adorar a Deus não somente pela sua boca,
mas de todo o seu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Então, se aquiete agora, entre na presença do Senhor, pare de fazer todas as demais coisas e foque tão somente na sua adoração a Deus. Amém? Salmos 29, 2 diz o seguinte: atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adore ao Senhor no esplendor do seu santuário. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adore ao Senhor no esplendor do seu santuário. Aleluias, que esse seja que essa seja a nossa intenção, que seja a nossa adoração, que seja a intenção do nosso coração nesta noite. Que você e eu possamos nos render diante da presença do nosso Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um tempo que o Senhor nos concede na tua presença. Obrigado, Deus, porque somos imerecedores de aqui estarmos, ó Deus. Nós clamamos, Senhor, para que o Senhor venha fazer, Deus, infinitamente mais, Pai, do que aquilo que temos pedido, do que aquilo que temos esperado, Senhor. Deus, encha-nos, Deus, com teu Espírito. Transborda-nos, Deus, da tua presença, Senhor. Inunda-nos, Pai. Venha operar, Deus, em meus louvores. Venha falar tremendamente também em minha tua palavra. Aleluia, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos dizer, Pai, que o teu reino é sempre eterno, Senhor. Firmado em uma igualdade, na justiça e na fidelidade, Senhor. E nós, a tua igreja, Senhor, nós o adoramos, ó Deus. Nós queremos declarar nesta noite isso, Senhor. Nós o adoramos, Senhor. Aleluias, aleluias. Declara ao Senhor isso com esse cântico, com todo o seu coração. Amém e amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, se curvam, as mãos se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei,
Declara o Senhor. Diga que Ele é Senhor. Que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, Senhor. Oh Deus, nós queremos declarar, Pai, que nós te adoramos, Pai. Nós somos a tua igreja, o teu povo, Senhor. Nós bendizemos a Ti, Deus. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de sermos Tua igreja, Senhor. Aleluias e aleluias, Deus. Amém, Jesus. Aleluias. A tua igreja te adora. Aleluias. Amém, Deus. E nesse mesmo espírito nós continuaremos adorando ao Senhor e declarando que tempos melhores estão por vir sobre nós. Mesmo que as perspectivas talvez não sejam as melhores aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, Deus tem planos grandiosos para nós. E se credes, tudo é possível àquele que crê. Que nós possamos ter essa plena convicção de que Deus está operando uma grande obra sobre a tua igreja. Tenha fé, cante esse louvor, louve esse cântico com fé, se aproprie dessa palavra, se aproprie dessas promessas, em nome de Jesus. Aleluia. Deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação. Tu és a luz na escuridão, a esperança ao pedido, a paz ao cansado. Tu és. Tempos
Tempos melhores estão por vir e obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir e obras maiores se farão neste lugar. És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação. Tu és a luz da escuridão, esperança ao perdido, a paz ao cansado. Tu tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Tempos melhores estão por vir e obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir e obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Senhor. Amém, Deus. Vamos ter um tempo agora de consagrar os nossos dízimos, as nossas ofertas, com gratidão no coração, que você também possa fazer isso como um ato de adoração, como um ato de louvor a Deus, com consciência, né? Que o seu coração possa se alegrar ao fazer isso. Amém? Que você tenha no seu coração essa certeza, essa convicção, né? Que quando você está ofertando, dizimando, você está tendo um ato também de louvor e adoração a Deus. Amém? Então que não seja por obrigação, né? Porque alguém obriga, não. Que você venha realmente entender, né? Que é um princípio bíblico e que seu coração tenha paz em obedecer aquilo que a palavra do Senhor diz e ter alegria e contentamento no seu coração. Vamos louvar esse cântico que diz: a mesa do reino, a fartura, a alegria, e a todos nós esse Senhor convida
para esse banquete. Um dia onde não haverá mais choro, somente alegria. Em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Mesa do reino, há um lugar para os pobres, há um lugar aos menores, há um lugar para mim. Na mesa do reino, há um lugar para os fracos, há um lugar aos cansados, há um lugar para mim. Do reino, há um lugar para os pobres, há um lugar aos menores, há um lugar para mim. Na mesa do reino, há um lugar para os fracos, há um lugar aos cansados, há um lugar para mim. Na tua mesa, Senhor, há fartura e alegria, e a todos nós convida para juntos celebrar, e não mais haverá injustiça e sofrimento, e o que um dia foi lamento passará. Mesa do reino, como iguais cearemos, e com os pobres teremos um lugar para nós. Mesa do reino, o Senhor nos aguarda, Ele tem preparado um lugar para nós. A tua mesa, Senhor, a fartura e alegria, e a todos nos convida para juntos celebrar, e não mais haverá injustiça e sofrimento, e que um dia foi lamento passará. Na tua mesa, Senhor, a fartura e a alegria, e a todos nos convida para juntos celebrar, e não mais haverá injustiça e sofrimento, e que um dia foi lamento passará. Na tua mesa, Senhor, a fartura e a alegria, e a todos nos convida para juntos celebrar, e não mais haverá injustiça e sofrimento, e o que um dia foi lamento passará. Aleluia, Senhor. Tudo isso passará, Deus. Todo lamento, toda injustiça passará, Senhor. Obrigado, Senhor, porque haveremos de um dia nos encontrar na mesa do Senhor, na mesa do reino, Pai, onde o Senhor nos dará aquelas pedrinhas, Senhor, e todos aqueles que são salvos serão convidados a entrar neste banquete, Deus. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo de louvor, esse tempo de adoração, Pai. Agora fala, Senhor, com a igreja. Continue, Deus, falando aos nossos corações, ministrando o teu povo, Senhor. Usa a vida, Senhor, do teu servo, pastor Carlinhos, Deus, como autoridade do Senhor. Pai amado,
amado, coloque, Senhor, na tua língua, Senhor, na tua boca, Senhor, uma palavra profética que vem do Senhor, Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Deus, ser tocados, Deus, ministrados, Deus, por aquilo que o Senhor tem ministrado ao coração do teu filho também, Senhor. Em nome de Jesus, todo impedimento, Senhor, tudo aquilo que tenta se levantar contra este tempo, Deus, todo contra aquilo que tenta se levantar contra o conhecimento do Senhor, Deus, nós agora declaramos que há por terra em nome de Jesus, Pai. Que nada, Senhor, venha, Deus, tentar contra este tempo, Deus, em nome de Jesus. Nós pedimos que as famílias, Pai amado, que agora conosco cultua, possa também ter esse tempo de atenção à tua palavra, possa, meu Deus, cultuar juntamente com seus cônjuges, Deus, com seus filhos, que a família do Senhor, Pai, possa, Deus, se encontrar nesse tempo, Deus, de culto familiar, de culto doméstico, Deus, em nome de Jesus. Que a presença do Senhor venha inundar cada lar, para a honra e glória do teu santo nome, Deus. Amém, amém e amém. Aleluias. Irmãos, como Ministério de Mídia, nós queremos saber como que você está enfrentando este momento, se você tem tido dificuldades com as questões tecnológicas, né? A diretoria desta igreja tem se importado muito, nós pastores, a diretoria, né, a liderança da igreja, tem se preocupado com essa situação e já muitas vezes falamos sobre isso, mas mais uma vez nós queremos apelar para você que tem tido dificuldades de participar das atividades da igreja, né, das escolas dominicais, né, você jovem, adolescente, você homens, mulheres, já adultos, né, por favor, se você tem dificuldade, não fique acanhado, não se preocupe, não é vergonhoso, né, precisar de ajuda. Nós somos irmãos em Cristo, o ministério está aqui para poder te servir, te ajudar. Se precisar, né, nós vamos até você com todos os cuidados, né, toda necessidade de distanciamento, mas a gente quer te auxiliar para que você possa, então, poder participar das atividades da igreja nesse tempo que a igreja se encontra em isolamento, tá bom? Então, por favor, que esse não seja o motivo para que você deixe de participar. Se você também tem alguma dificuldade, não tem internet, algo do tipo, por favor, também esteja procurando a mim, né, os irmãos aqui da mídia, pastor Carlinhos, a liderança da igreja. Nós também queremos saber a sua situação, ok? Nós vamos, logo mais, passando o encontro da quarta região, né, vamos fazer um formulário de pesquisa também na igreja, para saber como que está a realidade de cada um, mas desde já nós queremos de antemão expressar essa preocupação e querer saber de você, né? Se você tem tido alguma dificuldade, por favor, nos procure, para que a gente possa então te auxiliar e você poder usar, né, essa ferramenta aí do Google Meet, né, do Zoom, né, poder participar do encontro da quarta região, por exemplo. Se você não sabe usar o Zoom, por favor, né, entre em contato conosco, a gente quer te auxiliar e te ajudar para que você possa utilizar essa ferramenta perfeitamente, ser plenamente abençoado nesse encontro da quarta região. Amém? Deus te abençoe. Boa noite a todos. Muita alegria, mais uma vez, de poder entrar na sua casa de forma virtual. Gostaria de estar presencialmente aí, mas infelizmente isso é impossível nos dias que estamos vivendo, né? Mas mesmo assim, é sempre, viu? Vocês podem ter certeza disso, é sempre uma alegria, uma satisfação a gente estar aqui do lado de cada câmera, gravando e sabendo que isso vai chegar até vocês, que isso está chegando até vocês e que isso vai poder abençoar a sua vida, assim como abençoou a minha enquanto eu preparava, né, tudo isso. Então, para nós é uma alegria, um prazer imenso, né? Tem sido um trabalho assim monstruoso, vamos dizer assim, para toda a equipe de mídia, né? Para toda a equipe de louvor, para a gente preparar tudo isso, né? Uma nova realidade, tudo virtual, e sempre assim o pessoal tem que ficar pesquisando tecnologia, formas para corrigir falhas, né? Então é um trabalho assim fenomenal, mas você pode ter certeza, viu? É cansativo, mas é um imenso prazer, principalmente por saber que mais do que abençoar a vida, nós estamos fazendo isso para louvar ao Senhor, sermos gratos a Ele por tudo que Ele é para nós, né? Então para nós é uma alegria imensa mesmo, eu repito, uma alegria imensa estar aqui mais uma vez com vocês. Eu queria, antes de começarmos a nos curvar diante da palavra de Deus,
eu queria só dar um recadinho, né, a respeito do encontro, do 24º encontro da 4ª região. Irmãos, vai começar na quinta-feira agora que vem, né? Hoje é domingo, então quinta-feira o encontro começa na parte da manhã já, e aí se estenderá durante a quinta, depois sexta à noite e sábado à tarde, de manhã e à tarde, é isso, né? Mas enfim, eu queria dizer assim, desafiar você que ainda não se inscreveu, tá? Gente, Pastor Carlinhos Queiroz, né, que vai ser o nosso preletor, além da comunhão, de a gente poder reencontrar tanta gente virtualmente, Pastor Carlinhos Queiroz, um homem de Deus, um homem extremamente humilde, simples, conhecedor da palavra, assim, vivenciador da palavra, né? Homem que procura sempre praticar tudo aquilo que prega. Então, um homem muito coerente em tudo aquilo que fala, em tudo aquilo que faz, né? Se você quiser conhecê-lo, assim, há vários vídeos dele no YouTube e outras ferramentas virtuais aí. Você pode assistir várias palestras dele. Se você ler os comentários, né, nas palestras, você vai ver assim o quanto que os ouvintes, né, que são abençoados pelas palestras do pastor Carlinhos Queiroz, o quanto que as pessoas se tornam assim gratas, amigas, né, admiradoras, seguidoras do pastor Carlinhos Queiroz, exatamente porque se identificam, né? E agora nós vamos ter a oportunidade de tê-lo, assim, vamos dizer, exclusivamente, mas não é exclusivamente porque é aberto a todos, né? Mas assim, falando diretamente a nós. Então, irmãos, aproveita essa oportunidade, não percam essa chance, tá bom? Um dia, quando tudo tiver assim, voltando a ser presencial, certamente o pastor Carlinhos Queiroz será um daqueles que nós faremos questão de trazê-lo pessoalmente aqui na igreja, né? Mas não podemos por enquanto, então aproveita essa oportunidade de conhecê-lo virtualmente, tá bem? As inscrições estão se encerrando hoje, tá? Então ainda dá tempo para você fazer até meia-noite, ok? Então aproveita aqueles links, né, que estão postados no nosso grupo. Se você está nos assistindo e quer se inscrever, mas não tem o link, coloca aí no chat mesmo aí desse vídeo, né? Que você, queria o link do encontro da 4ª região. Alguém vai postar lá para você ou vai mandar para você, tá bom? Mas olha, se inscreve. O prazo se encerra hoje para inscrição, né? Depois, a partir de segunda-feira, a equipe vai começar a trabalhar na divisão dos grupos, né? De gestão, de discussão dos temas e tal. Então, as inscrições precisam ser encerradas hoje, tá bem? Então, aproveita, ok? Muito bem, hoje eu queria convidar você a conversar um pouquinho sobre um dos maiores heróis, né? Eu coloquei na tela aqui, um dos maiores heróis da nação de Israel. Você sabia disso? Que Josué, nós vamos falar sobre Josué, e Josué é considerado um dos maiores heróis da história bíblica, um dos maiores heróis da história da nação de Israel. E por quê? Porque Josué foi o principal responsável lógico que fora Deus, né? Mas ele foi um dos principais responsáveis, ou o principal responsável pelas conquistas das terras que formavam, né, a região da Terra Prometida, de Canaã. Então, Josué foi o general que comandou o exército, que liderou o povo no deserto e depois na formação, no início da formação da nação de Israel e a conquista, né, das terras, para que Israel para que aquelas terras fossem realmente de Israel, como Deus havia prometido. Então Josué foi um instrumento de Deus e por isso ele é considerado um dos maiores, talvez o maior herói da nação, né, de Israel. E a gente vai conversar um pouquinho então sobre ele. Essa história, irmãos,
de Josué começa, na verdade, lá em Êxodo. Quando você vai vendo ao longo da história ali, né, depois que eles saem, o povo sai do Egito, vai para o deserto, quando Moisés, que era o líder naquela época, naqueles dias, Moisés vai escolhendo Josué e vai fazendo dele um líder, um auxiliar, vamos dizer assim, um auxiliar direto dele mesmo, né? Aos poucos Josué vai assumindo essa posição de auxiliar direto de Moisés. Era um homem muito capaz, era um homem que tinha grande capacidade, inclusive militar. Acredita-se, inclusive, alguns que ele teve treinamento militar, talvez no Egito, né? Porque ele tinha essa parte de estratégias militares muito desenvolvida. Então, em Êxodo, Moisés escolhe, vai formando Josué como seu auxiliar direto. Depois, quando a gente chega lá no livro de Números, lá no capítulo 13, Josué, então, é escolhido para ser um daqueles 12 espias que iriam sondar a Canaã, a terra prometida, que eles já estavam chegando lá. Então, Deus diz para Moisés escolher 12 homens, representando cada um a sua tribo, né? E Josué, então, vai representando a tribo de Efraim. Ele era um efraimita, era um descendente da tribo de Efraim. Então, Josué é escolhido para ser um dos 12. E então eles tinham a missão de ir até lá, escondidos, e observarem como que era a terra que eles estavam chegando, que eles iam conquistar, como que eram os povos que habitavam aquela terra. Eles eram muito fortes, eles eram muito numerosos e assim por diante, né? E depois de 40 dias, esses 12 espias voltam e dão um relatório para Moisés. Dos 12 espias, somente Josué e mais um, Caleb, somente os dois demonstram total confiança na promessa de Deus, de que aquela terra já era deles, que Deus iria à frente deles para conquistar a terra, mesmo diante de inimigos tão fortes. Caleb e Josué foram os dois únicos que confiaram, os outros 10 duvidaram, né? Olha, Moisés, não dá não, os povos, olha, a terra é muito boa, mas os povos que estão lá, gente, não dá, a gente não vai dar conta, são muito fortes, né? E assim por diante. Josué e Caleb foram firmes em dizer, olha, Deus nos prometeu e Ele vai cumprir, vamos em frente, né? No texto que nós vamos estudar hoje, Moisés tudo isso já havia acontecido, né? E já havia passado 40 anos de tudo isso. Moisés já havia morrido e Josué agora então se torna o seu sucessor como general do exército de Israel e também como líder de todo o povo de Israel. Então ele assumiu o lugar de Moisés. Então nós vamos ler o texto de Josué, capítulo 5, versículos 13 a 15. Então, o texto diz o seguinte, leiam aqui comigo. Estando Josué já perto de Jericó, ele olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele Josué e perguntou-lhe, você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa, nem outra, respondeu o homem. Eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e então lhe perguntou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Versículo 15, o comandante do exército do Senhor então respondeu, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Nesse contexto, sob a liderança de Josué, debaixo da liderança de Josué, todo o povo de Israel já estava dentro de Canaã, eles já entraram na terra.
Mas agora iria começar o quê? As batalhas de conquista, porque a terra era habitada por vários povos inimigos que não entregariam de mão beijada, né? Então eles precisariam conquistar a terra. Assim era como funcionavam as coisas naqueles dias. Então eles precisariam batalhar para conquistar a terra, mas Deus já havia prometido: essa terra é de vocês, eu vou lutar por vocês. E a primeira batalha qual era? Talvez a mais difícil, né? Ou uma das mais difíceis. Logo de cara, Jericó, com as suas muralhas aparentemente intransponíveis, um exército temido. Josué tinha a promessa de Deus de que venceriam, mas como podemos vencer uma fortaleza dessa? Então, no versículo 13 que nós estamos lendo, aqui uma imagem, né, assim, como se fossem as muralhas, então, da cidade de Jericó. Então, no começo do versículo 13, diz assim: estando Josué já perto de Jericó. Mas esse começo do versículo 13, irmãos, há um consenso entre os estudiosos da Bíblia de que, naquele momento, o que aconteceu? O povo estava acampado, distante dali, mas ele decide ir sozinho até chegar mais ou menos perto das muralhas. E por que ele foi lá? Para olhar as muralhas mais de perto, sem ser percebido, sozinho. E à distância, acredita-se que ele talvez sentou-se ali, e certamente uma das coisas que ele fez foi orar a Deus e pedir a Deus: Senhor, me dê uma estratégia que venha do Senhor, para que a gente possa vencer essa fortaleza que está diante de nós. E ao mesmo tempo ele estava com seus olhos de estrategista olhando onde que poderiam haver brechas nas muralhas para que eles pudessem explorar no ataque. Então Josué estava ali sozinho, talvez fosse noite, mas ele estava ali sozinho, observando e vendo e orando. De repente, irmãos, acontece algo que Josué não esperava, que está no versículo 13 inteiro. Ele olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Ele aproximou-se daquele homem e perguntou: você é por nós ou por nossos inimigos? Então, ele de repente vê um homem, e esse homem estava com uma espada desembainhada na mão. Provavelmente, estando com a espada na mão, ele deveria também estar vestido com uma armadura de guerra. E é nítida, no texto, é nítida a surpresa de Josué. E também o temor, lógico, porque poderia ser um soldado ou um oficial do exército inimigo ali que tinha descoberto ele. Então Josué estava sozinho, mas valente que era, ele não foge. Pelo contrário, ele avança e se aproxima do homem e faz uma pergunta bem objetiva: você é amigo ou você é inimigo? Dependendo da resposta, eu imagino que Josué já estava com a mão na espada também, pronto para reagir. Mas a resposta do homem pega Josué de surpresa também. No versículo 14, no versículo 14, o homem responde: nem uma coisa, nem outra. Josué havia perguntado o quê? Você é por nós ou você é pelos nossos inimigos? O homem responde: nem uma coisa, nem outra. Que resposta mais esquisita, não é, irmãos? Como assim? Como assim?
Aquele guerreiro, diante de Josué, bem equipado, armado, pronto para ataque, não tinha lado? E a resposta foi essa mesma, foi uma resposta muito clara, assim como também tinha sido clara a pergunta de Josué: você é por eles ou por nós? Nenhuma coisa, nem outra, Josué. E o homem continuou. Eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Uau! Uau! Aquela resposta, ou aquela complementação da resposta, chacoalhou Josué. Acho que tirou a base dele. E ele imediatamente reconheceu quem era aquele homem. Quando o mesmo texto diz que Josué então prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito. Ele reconheceu quem era aquele homem. Mas quem era aquele homem mesmo, pastor? A princípio, parece ser um anjo do Senhor. Parece ser um anjo do Senhor. Mas eu queria ver com vocês alguns detalhes do texto que chamam a atenção. Primeiro, Josué, esse texto diz que Josué se prostra com o rosto em terra para adorar aquele homem, entre aspas, né? Porque já se sabe que não era um homem. Josué então adora prostrado, com o rosto em terra, e o homem, entre aspas, aceita a reverência. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá em Apocalipse, né, que está aqui na tela. Apocalipse capítulo 19, versículos 9 e 10. Algo semelhante aconteceu aqui. E qual era o contexto de Apocalipse? João, o apóstolo João, teve uma visão, né, do final dos tempos. E um anjo, ele se encontra com um anjo. João, tá? Lá em Apocalipse. E aí então, a partir do versículo 9, João diz assim: e o anjo me disse: escreva, João, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. O anjo estava se referindo à volta de Jesus, quando Jesus vai se unir à sua igreja. Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Bendito, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Versículo 10: então eu caí. Quem caiu? João, né? Ele que está escrevendo isso aqui. Então eu caí aos pés do anjo para adorá-lo. Mas ele me disse, o anjo disse para João: não faça isso. Eu sou servo como você, João, e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. E esse anjo então encerra a frase dizendo: adore a Deus, a mim não. Então, João, se levanta daí. É uma situação parecida com a de Josué, mas tem uma grande diferença. Porque quando Josué se curva e põe o rosto em terra para adorar, aquele homem aceita a adoração. Em Apocalipse, o anjo diz: adore somente a Deus. O homem diante de Josué aceita aquela adoração. Primeira coisa que me chama a atenção aqui. Então, irmãos, presta atenção num detalhe aqui importante. Anjos, a Bíblia deixa isso muito claro. Anjos
não aceitam serem adorados. Você entende isso? Anjos não aceitam serem adorados. Por quê? Porque eles têm consciência da sua posição na hierarquia celestial. Eles também são criaturas. Foram criados por Deus, com funções específicas, mas também foram criados por Deus como nós. Por isso que o anjo aqui em Apocalipse diz para João: eu sou servo como você, eu fui criado por ele como você. Então os anjos têm consciência da sua posição na hierarquia celestial. Então eles não aceitam serem adorados, como foi o caso desse anjo diante de João. A falta dessa consciência num anjo foi a principal causa da queda de Lúcifer, que era um anjo. Segunda coisa que chama atenção no texto, no versículo 15, antes de responder a uma segunda pergunta que Josué faz, né, quando Josué pergunta: o que o Senhor tem, né, que mensagem tem para mim o Senhor tem? Antes de ele responder, Josué pergunta, mas ele, antes de responder, aquele homem dá duas ordens para Josué. Primeiro, ele dá uma ordem para Josué, né? Ele diz: tire as suas sandálias. Tire as suas sandálias, porque o lugar que você está é santo. E Josué imediatamente obedeceu. Agora, vamos a um texto lá em Êxodo, capítulo 3, versículos 4 a 6. Né? Eu marquei ali 3 versículos 4 e 5, mas vamos ler do 3 ao 6. E diz assim: o Senhor viu que ele, Moisés, aqui esse texto, vamos falar do contexto, né? Moisés ainda não tinha sido chamado por Deus para liderar o povo de Israel que estava lá no Egito. Então um dia Moisés estava lá cuidando do rebanho e tal, né, do seu sogro. De repente ele olha um arbusto, uma sarça pegando fogo, mas aquilo pegava fogo e não queimava, não se consumia, e aquilo chamou a atenção de Moisés, e Moisés então começa a chegar perto para ver melhor o que era aquilo. Aí nós entramos no versículo, era Deus, e o Senhor viu que Moisés se aproximava para observar, e então do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Deus o chamou, certo? E Moisés então responde: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Ele não sabia quem era, né? Então disse Deus: primeiro, não se aproxime, e segunda, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Uma situação parecida, né? Com a que aconteceu com Josué. Irmãos, uma coisa importante aqui, na Bíblia, somente a presença de Deus é que torna um lugar santo ou sagrado. Não a presença de anjos ou qualquer outra coisa. Só a presença de Deus torna um lugar sagrado. E nas duas situações, aqui Deus mesmo está falando claramente: tira suas sandálias, Moisés, esse lugar é santo. Mas aquele homem diante de Josué diz a mesma coisa: tire as suas sandálias, porque o lugar que você pisa é terra santa. Mas em Josué capítulo 6, versículo 2, toda dúvida se dissipa, porque o texto declara explicitamente
que é Deus quem está falando. O texto é: então o Senhor disse a Josué, depois que ele tirou as sandálias, então o Senhor disse a Josué: saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Então, o versículo 6:2 fecha a questão, ou seja, aqui não está assim, então aquele homem disse, assim diz o Senhor, ou o Senhor manda dizer a você, não, diz, o Senhor disse a Josué. Aquele homem, entre aspas, era o próprio Deus falando com Josué. Era o próprio Deus. Mas vamos voltar o foco ao texto lá de Josué, os versículos 13 e 14, né? Aproximou-se, no versículo 13, Josué perguntou: você é por nós ou pelos nossos inimigos? Versículo 14, Deus então responde: nem uma coisa, nem outra. Como assim? Como vimos, era Deus falando. E Deus já tinha dado a promessa de que a terra prometida era de Israel, pertencia a eles. Mas agora, Deus mesmo diz que não está nem do lado de Israel e nem do lado de Jericó. Aí talvez alguns de vocês estejam dizendo aí em casa: pastor, me explica isso aí. É instigante mesmo, não é? Irmãos, é simples. Só que dependendo do seu entendimento e da disposição que você tiver de colocar o que eu vou dizer em prática, se torna muito complexo. Então é simples, mas pode ser que fique complicado para você. Depende da sua atitude. Deus responde para Josué e diz, logo após dizer nem uma coisa nem outra, ele diz: eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Para aqueles que creem em Deus, irmãos, não existem só dois lados nas batalhas. Você entendeu o que eu quis dizer? Porque quando se forma uma batalha, geralmente são dois lados, né? É o lado de cá e o lado de lá. Mas para quem crê em Deus, irmãos, não existe só dois lados. Se nós entendermos isso e praticarmos isso, fica fácil e simples compreender. E eu vou dizer para você: quando batalhamos com Deus, há um terceiro lado, o lado de Deus. Então, quando entramos numa batalha, existe o lado de cá, existe o lado de lá, mas existe o lado de cima. É um terceiro lado. E esse lado é o lado de Deus. Por isso que quando Josué pergunta: o Senhor é por lá ou é por cá? Ele diz: nem lá nem cá, eu sou de cima. Eu sou comandante do exército real, divino. Eu sou do reino dos céus. Presta atenção, gente. Presta atenção, porque enquanto eu estava estudando esse texto e destrinchando e buscando outros textos, e já faz algum tempo, isso não começou hoje, já faz muitos dias atrás, semanas talvez, que Deus tem me dado essa palavra.
E esse tempo que eu venho destrinchando isso, Deus tem me falado muito. E o que eu estou falando aqui é o que Deus foi me falando. Então eu vou desafiar você, presta atenção, porque Deus falou comigo e eu quero tentar transmitir isso para você. O homem descrente, que não crê em Deus, que não conhece a Deus, que despreza a Deus, esse homem só vê dois lados da moeda numa batalha. Ele só vê dois lados da moeda numa batalha. E esses dois lados são o quê? Nós e eles. Mas o homem que é crente, o homem que crê em Deus, o homem que conhece e confia em Deus, ele precisa ver três lados nessa moeda: nós, eles e Deus. E para Deus, olha, eu disse, eu vou repetir. Para o descrente, a moeda só tem dois lados: nós e eles. Para o crente firme em Deus, ele tem que ver que, na verdade, tem três lados: nós, eles e Deus. Mas para Deus, essa moeda tem um lado só: o dele. E isso explica o texto de Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, irmãos. Ou seja, não tem nós, não tem eles, é Deus. Tudo se resume em Deus. Tudo é Deus. Tudo foi criado por ele. Tudo foi criado para ele. Tudo funciona por ele. Então, para Deus, a moeda só tem um lado. Ela não tem nem dois e nem três. Ela tem só um lado. É Deus. É Deus. E por isso, o próprio Deus foi contra a lógica humana na sua resposta para Josué. Você está do nosso lado? Ou você é por nós, ou você é pelos nossos inimigos? Nem uma coisa, nem outra, Josué. Isso vai contra a lógica humana. Mas por quê? Porque Josué, quando ele fez essa pergunta, você é por eles ou por nós? Josué viu só dois lados na moeda: eles e nós e eles. Josué só viu dois lados. E vendo só dois lados, Josué deduziu o quê? Que Deus, ou qualquer outra pessoa, né? Mas a gente inclui Deus nisso. Quem quer que seja, tem que estar num dos dois lados. Ou comigo, ou com eles. Então, para Josué, que só viu dois lados, nós e eles, aquele homem tinha que estar num dos dois lados. Então a pergunta: o senhor está com eles ou conosco? Porque não tem outro lado, só tem esses dois. Então o senhor me responde. E dependendo do que o senhor me falar, eu vou agir e fazer o que eu tenho que fazer. Irmãos, nas crises humanas, se alguém responder desse jeito mesmo, eu não sou nem lá e nem cá, eu não sou nem do lado de lá e nem do lado de cá, eu não sou nem uma coisa e nem outra. Se alguém responde algo assim, principalmente nos dias de hoje, ele vai ser taxado do quê?
de covarde, que está em cima do muro, que não se posiciona. Mas foi exatamente o que Deus respondeu para Josué: eu não estou nem de um lado e nem do outro. Você pode dizer que Deus é covarde? Você pode dizer que Deus ficou em cima do muro? Eu venho, Josué, na qualidade de comandante do exército do Senhor. Para Deus, só há um lado, o lado dele. Para Deus, só há um exército, o exército dele. E é desse lado que todos devem ou deveriam estar. Nem lá e nem cá, mas lá, em cima, olhando para cima. Vamos ser sinceros conosco mesmos. Nós, seres humanos, criamos as nossas verdades. Nós criamos as nossas verdades. E as nossas verdades são baseadas em quê? Nos nossos interesses, no nosso conforto, nas nossas ideologias, nas nossas crenças, nas nossas interpretações do que achamos que é certo, nos nossos valores, na nossa cultura. E exigimos que Deus nos acompanhe nessa construção egoísta da nossa verdade. Essa é a grande verdade, se formos honestos conosco mesmos. Irmãos, invertemos tudo. A gente trocou o sinal aí. Nós estamos na contramão da palavra de Deus. E o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz em João 14,6, por exemplo, Jesus respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz o Senhor Jesus. Ele não está dizendo aqui: eu sou um dos caminhos, como muitos dizem, né? O cristianismo é um dos caminhos. Ele não disse isso. Ele não disse: eu sou um dos caminhos, eu sou uma das verdades, porque tem várias, e eu sou uma possibilidade de você ter vida. Não, ele não disse isso. Ele disse: eu sou o caminho, ou seja, o único. Eu sou a verdade, ou seja, a única. E eu sou a própria vida. Por isso que ele diz também: eu vim para que vocês tenham vida. João 10:10. Nós estamos na contramão da palavra, irmãos, criando outras verdades, baseadas em tudo aquilo que eu disse aqui. Não é Deus que precisa estar do nosso lado. Somos nós que precisamos estar do lado dele. Na realidade humana que nós, cristãos, vivemos, há 3 lados. Nós, eles e Deus. Mas quer saber?
a gente precisa ser trabalhado e se deixar trabalhar por Deus, para que mesmo nós, que apesar de sermos humanos, temos conhecimento de Deus, que a gente passe a se importar com o único lado que realmente importa. E que lado é esse? O lado de Deus. Então, para nós que conhecemos a Deus, também só tem que ter um lado. A moeda só tem que ter um lado. É Deus. E pior ainda, irmãos, do que tudo isso que eu disse aqui, nessa construção de nós e eles, dois lados, nós desprezamos o que está no coração de Deus. Como assim, pastor? Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4. O apóstolo Paulo diz para o seu discípulo Timóteo: antes de tudo, Timóteo, eu recomendo que se façam súplicas. Presta atenção nesse texto, irmãos. Que se façam súplicas, orações e intercessões e ações de graça por todos os homens. Não é só por quem está do meu lado. É por todos os homens. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Temos feito isso? Temos feito isso? E as autoridades a quem dizemos que respeitamos, eles também fazem pelas autoridades que estão acima deles? Porque se não fazem, então também não são exemplos para nós. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4, Paulo dá orientações muito claras para nós que somos crentes em Jesus. Temos que ser diferentes de tudo que está aí. Então, Paulo recomenda que se ore, que se faça súplicas e ações de graça por todos, pelos reis, os que exercem autoridade, para que então o quê? A gente tenha uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Não é isso que você quer? Não é por isso que você luta? Então faça o que Paulo está falando, porque uma coisa vai levar a outra. Você não vai extrair isso aí a fórceps. Você vai obter tudo isso fazendo o que Deus manda em sua palavra. Esse é o lado de Deus, nem lá e nem cá. Foge à lógica humana, mas com certeza me deixa torto de raciocínio. Eu não sou nem de lá e nem de cá. Nós temos que entender isso e praticar. Versículo 3. Isso, Timóteo, é bom e agradável perante quem? Perante Deus. Você quer agradar a Deus? Então faça isso. Só isso. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador. Versículo 4. Que deseja o quê? Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade verdadeira. Eu complementei isso aí, né, para reforçar. Então, qual é o desejo que está no coração de Deus? É que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade
e sejam salvos. Não só os que estão do meu lado, mas talvez principalmente os que estão do outro lado. Para isso, eu preciso transgredir todo o conceito de atitude desta terra. Porque se eu seguir a lógica humana, não será possível cumprir com isso que Paulo fala. Eu estava dizendo, na construção de nós e eles, o problema é que nós nos tornamos inimigos do eles, do grupo chamado eles. Nós nos tornamos inimigos deles, esquecendo que Deus ama igualmente a todos, é o que Paulo está dizendo aqui, e que ama tanto a ponto de ter permitido a morte do seu filho por todos, e não somente pelo nós, eles também. Jesus morreu por eles e por nós, por todos. Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Esse é o lado de Deus. O que significa, pastor, estar do lado de Deus? Primeiro, buscar amar e conhecer a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Irmãos, no meio dessa pandemia, nós estamos tendo a oportunidade de uma vez por todas entendermos o que significa isso. Eu leio isso desde quando eu era pequenininho, quando eu já frequentava a escola dominical. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, alma e forças. Mas aquilo, eu já sei isso decore, salteado, mas isso nunca entrou no meu coração e na minha mente como está entrando agora no meio dessa pandemia. Isso implica em compromisso, isso implica em prioridade, isso implica em abrir mão de todo o resto para focar nele. Então, por exemplo, no meio dessa pandemia, eu vou dizer para você sinceramente, e não se ofenda, mas eu estou assim sendo o mais franco possível dentro do amor que eu tenho por cada um de vocês. Mas, por exemplo, ao invés de você ficar caçando e se importando, não é se importando, mas você priorizar as notícias que põem tão para baixo, notícias sobre, lógico que é importante a gente saber o que está acontecendo, né? Mas muitas pessoas passam o dia buscando isso, informações sobre a pandemia, e com isso vão ficando cada vez mais em depressão, porque absorvem tudo isso de forma equivocada. E por trás de muito disso existe mesmo pessoas com más intenções. Eu não digo que isso é generalizado, como se está dizendo por aí, mas existe também. Então, ao invés de fazer isso, comece a buscar e amar a Deus. Leia a palavra de Deus, estude a fundo a palavra de Deus. Deus, eu quero entender o que significa ame o Senhor de todo o coração, alma e força. O Senhor me ensina, Deus. Deus vai dizer certamente: sim, meu filho, eu te ensino. Mas não fica pensando que enquanto você está lá vasculhando a internet, buscando outras coisas, Deus vai ficar te ensinando por osmose na sua mente, ou por inércia. Você precisa ir atrás.
Então gasta tempo com isso, estude a palavra de Deus. O tempo que você está ali, louve a Deus. Seja grato, ações de graça, como diz ali naquele outro texto. Seja grato a Deus. Procure ter também comunhão com os irmãos que dividem a mesma fé que você. Hoje, com a pandemia, a igreja está fechada. A igreja está fechada. Gente, quantos recursos a igreja está desenvolvendo aos poucos, e não só a nossa igreja, mas outras igrejas sérias, né? Tem colocado tanto material bom na internet. A igreja está fechada, mas nunca tivemos tanto acesso a informações bíblicas, a estudos bíblicos, a comunhão, mesmo que virtual, como estamos tendo hoje. Então, procure ter comunhão com outros irmãos, para crescer junto com eles. Mas pastor, eu preciso saber das coisas, porque eu preciso me posicionar, eu preciso tomar atitudes. Não! Porque ao fazer isso, fatalmente você cai no erro de novo de nós e eles. Por que você precisa tomar uma atitude? Porque você acha que você é nós e os outros são eles. Mas se você buscar a Deus acima de tudo, coração, alma e força investidos nisso, o que vai acontecer? Deus, que sabe tudo, que conhece tudo, que não é enganado por ninguém, por nenhuma fake news, Deus mesmo vai dirigir as suas decisões e as suas atitudes. Ele vai falar para você o que você tem que fazer. Porque Ele conhece tudo. Ele sabe tudo. Então, primeira coisa, para eu estar do lado de Deus, eu preciso conhecer Deus e buscar a Deus dessa forma. Segunda coisa, como ovelhas que nós somos, temos que ouvir atentamente somente o que o nosso pastor diz. Eu não estou falando de mim, não. Eu estou falando do pastor mor, que é Jesus. Ele é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Então, como ovelhas que somos dele, nós temos que ouvir a voz dele, somente a voz dele. João 10, 27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Então, nós temos que ter ouvido somente a Jesus. Presta atenção no texto ali que nós estamos de Josué. Vai no capítulo 6 e leia os versículos seguintes, os versículos de Josué 6, onde Deus dá, então, continuando a resposta, né, que Deus estava dando para Josué. Ele começa então agora a falar a estratégia que ele deu para Josué. Josué, você vai fazer assim: vocês vão, o exército, os sacerdotes carregando a arca, vocês vão dar uma volta, no primeiro dia, uma volta em torno das muralhas. Segundo, aí depois vai para casa. Segundo dia, vocês voltam lá, dá mais uma volta para casa. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, dá uma volta e volta para casa. Eu fico tentando imaginar o exército de Jericó ali em cima das muralhas, pronto para a guerra, todo dia, a tensão que eles estavam passando, porque eles estavam com medo. Eles já tinham ouvido falar como esse exército era forte também. Então, cada vez que eles vinham o exército chegando de Israel, eles diziam: lá vem os homens, vamos lá. Aí eles vinham, davam uma volta e iam embora. Segundo dia, de novo, aquela tensão, uma volta e foi embora. Que doideira é essa? O que essa gente louca está fazendo? Aí Josué, Deus continua e diz:
6 dias vocês vão fazer isso. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas, tá bom? 7 voltas. Acabou a 7ª volta. Os sacerdotes vão tocar com todos os pulmões as trombetas e os homens todos vão gritar. E você vai ver o que vai acontecer. As muralhas vão cair e vocês vão lutar e vencer. Irmãos, tem lógica nisso? Tem lógica nessa estratégia de Deus? Não tem lógica nenhuma. Mas você quer saber? Quando é Deus que está fazendo, irmãos, tudo é sobrenatural. Não há nada de natural no que Deus faz. No que é natural, Deus deixa as coisas acontecerem. Mas quando Deus intervém, não tem nada de natural, porque Deus é sobrenatural. Tem alguma lógica humana naquela estratégia que ele deu para Josué? Nenhuma. Mas Deus, lógico, não segue a lógica humana. Os meus pensamentos são mais altos que os seus. Os meus caminhos são mais altos que os seus, diz o Senhor. Então, quando Deus está fazendo, tudo é sobrenatural, irmãos. E se é sobrenatural, você pode ter certeza, se é Deus que está fazendo, não vai precisar brigar, não vai precisar discutir, não vai precisar desfazer amizade com amigos, não vai precisar de gritaria, não vai precisar dividir nada. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Paulo, ainda para Timóteo, diz: eu quero, pois, Paulo está dizendo, eu quero, pois, que os homens, mas ele está falando aqui, homens de Deus, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussão. É isso. Se Deus intervir, e Ele vai interferir quando Ele quiser, quando Deus intervir, sai de baixo, porque vai vir o sobrenatural. Você não vai precisar fazer muita coisa, não. As muralhas caem sozinhas. Você não precisa pegar nas armas. Então, a pergunta inicial e o tema de hoje da mensagem, afinal, de que lado Deus está? Nós ou eles? Ou como disse Josué, o Senhor é por nós ou é pelos nossos inimigos? A resposta e a conclusão agora ao fim de tudo. De que lado Deus está? Ele está do lado da verdade. E a verdade, mas não só a verdade, também o caminho e a vida, é Ele mesmo, é Jesus, é o Espírito Santo. Eles juntos formam um só Deus, e Ele é a verdade, e é o caminho, e é a vida. É desse lado que Deus está, porque isso é sobrenatural, e Deus é sobrenatural. E que nós possamos, irmãos, estar ansiosos para viver o sobrenatural e não o natural, que esse mundo está vivendo amargamente e nós estamos nos deixando levar e vivendo, infelizmente, muita coisa amarga também. Que possamos entender isso. Se nos humilharmos e nós buscarmos e abrirmos mão e obedecermos, nos submetermos somente a Ele, nós vamos permanecer do lado dele. Mas se a gente começa a fazer as coisas porque achamos que elas são certas, e porque nós achamos que são certas, Deus então vai estar do nosso lado, ledo engano
engano. Vocês estão redondamente enganados, porque Deus não está do lado de ninguém. Deus está do lado dele mesmo. E nós é que temos que nos alinhar a Ele, à vontade dele, fazer o que Ele ordena, fazer o que está na palavra dele. Somos nós que temos que ficar do lado dele, custe o que custar. Essa é a palavra que eu gostaria de trazer a vocês nessa noite. Que fique como revelação. Eu ouso dizer isso. Revelação do Espírito Santo sobre a sua vida, assim como foi sobre a minha. E que me encoraja a continuar. Falem o que falarem, digam o que disserem, pensem o que pensarem. Me sinto fortalecido pela palavra do Senhor, que está me conduzindo para Ele. Isso é o que importa. Curva a tua cabeça e fecha os teus olhos. Senhor, faça isso penetrar fundo no nosso coração. Precisamos entender que o teu povo, e eu faço parte desse povo, que o teu povo entenda, que o teu povo compreenda, que o teu povo se dobre, se humilhe diante do Senhor, e que os nossos ouvidos estejam atentos somente a Ti, Senhor, no meio de tanta balbúrdia, que os nossos ouvidos ouçam somente a Tua voz, e que ela nos tranquilize, que ela nos encoraje, que ela nos dê estratégia, e assim que possamos ser diferentes, para levar diferença nesse mundo e não fazer exatamente como todos estão fazendo, seja de um lado ou de outro, que possamos fazer parte do lado de cima, nem cá e nem lá, mas o lado de cima. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de fazermos parte disso. Em nome de Jesus é que oramos agradecidos. Amém e amém. Nós vamos entoar ao Senhor agora com o último cântico. E esse cântico é um cântico bem antigo, que usa algumas expressões hebraicas. E diz assim: Jeová significa o Senhor, né? Deus. Jeová Nissi. Jeová Nissi em hebraico significa: o Senhor é a minha bandeira. É a minha bandeira. Ele é a minha bandeira. Depois diz Jeová Jireh. Ou seja, Deus é quem me provê todas as coisas. Ele é o meu provedor. E finalmente, Jeová Shalom. Ele é a paz. Ele traz a paz, e onde Ele se manifesta, impera a paz. Ele é a minha bandeira, Ele é o meu provedor, e Ele é a minha paz. Irmãos, que isso seja verdadeiro. Entoa esse cântico com todo o seu pulmão e proclame isso diante do mundo. A sua bandeira não é vermelha nem qualquer outra cor que tiver. A sua bandeira é o Senhor, é a palavra dele. O Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi. É com ela que eu vou proclamar que o Senhor é o provedor de todas as coisas. É Ele quem traz a paz. Louve ao Senhor através desse cântico, e que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.
Shalom, te adoramos com amor. Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Shalom, te adoramos com amor. Te adoramos com amor. O Senhor é a nossa bandeira e a nossa vitória. O Senhor é nosso escudo nas tribulações. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. O Senhor é a nossa justiça em toda e qualquer situação. Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Shalom, te adoramos com amor. Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Shalom, te adoramos com amor. Te adoramos com amor. Glórias a Deus. Deus abençoe muito a sua vida. Fecha os teus olhos. Vamos encerrar agora com a bênção e que Deus possa realmente guardar o seu lar, a sua vida, a sua saúde, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vós, agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe.